Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML, trazendo a vocês, a partir desta aula, um novo tipo de diagrama, mais um diagrama que faz parte do grupo de diagramas estruturais. Vamos falar daqui para mais algumas aulas sobre o diagrama de implantação, beleza? Então, nas últimas aulas, nós aprendemos bastante sobre diagramas. Falamos sobre diagramas de classe, diagramas de objeto, diagramas de sequência, e agora nós teremos aulas específicas, tanto teórica quanto prática, como vocês já estão habituados, para falarmos um pouco sobre o diagrama de implantação. Então, teremos aqui a parte teórica para mostrar, para entender como este diagrama funciona, onde é utilizado e etc. E também a parte prática para nós colocarmos a mão na massa e realmente praticarmos, né? Exercitarmos e fixarmos aquilo que nós viermos a trabalhar em teoria, beleza? Bom, sobre o diagrama de implantação. Os diagramas de implantação são usados para visualizar os processadores, nós, dispositivos de um sistema ou links de comunicação, entre eles a colocação de arquivos de software neste hardware. Bom, está um pouco superficial, vamos nos aprofundar um pouco mais. Vamos lá. Um diagrama de implantação é um tipo de diagrama UML, como nós sabemos, que mostra a execução de arquitetura de um sistema, incluindo nós, como ambientes de execução de hardware ou software e o middleware que os conecta. Então, inicialmente neste parágrafo, nós devemos nos atentar a algumas coisas. Primeiramente, sobre os nós. Quem atua voltado à rede de computadores, área de infraestrutura, conhece bastante esse termo e é um termo bem comum dentro destas áreas, tá bom? Bom, os nós, eles nada mais são do que pontos de conexão, tá bom? Seja de hardware para hardware ou de hardware para software, beleza? Então, quando nós estamos falando de um diagrama de implantação, ele vai mostrar a execução da arquitetura de um sistema, incluindo estas amarrações, estas ligações ou estas conexões que fazem entre o hardware e o software, beleza? Os diagramas de implantação são normalmente usados para visualizar o hardware e software físico de um sistema. Usando, você pode entender como um sistema será fisicamente implantado no hardware. Os diagramas de implantação ajudam a modelar a topologia de hardware de um sistema em comparação com outros tipos de diagramas que, em sua maioria, esboçam componentes lógicos de um sistema. Então, se nós fizermos um comparativo inicial do que nós já trabalhamos até aqui com este diagrama que nós vamos trabalhar, vamos entender que diagramas de classe, diagramas de objeto e diagramas de componentes, eles esboçam os componentes lógicos, né? É aquilo que existe dentro de um sistema, porém é aquilo que não é palpável, né? É o software, ou seja, aquilo que o homem não consegue tocar. Agora, sobre o diagrama de implantação, ele está voltado mais ao lado físico, ao hardware, beleza? Então, quando nós estamos falando do hardware, obviamente nós estamos falando de componentes. Então, significa que o homem ele consegue tocar. Então, o diagrama de implantação ele vai ser usado mais neste tipo de contextualização. Contextualização de hardwares, beleza? E aí nós temos aqui algumas coisas que é interessante ressaltar. A primeira delas é notas do diagrama de implantação. A fim de desenhar um diagrama de implantação, você precisa primeiro se familiarizar com as seguintes notações de diagrama de implantação e elementos do diagrama de implantação. Então, assim como os outros diagramas que nós vimos, existem objetos, formas geométricas específicas, e aqui não é diferente. Aqui também existem objetos, formas geométricas específicas que são pertinentes ou próprias para se ilustrar diagramas de implantações, tá bom? E é o que nós vamos trabalhar aqui. Então, a primeira delas chama-se nodos ou nódulos, como vocês optarem, tá? Então, pode ser chamado de nodos ou nódulos, beleza? Que são os nódulos? O nó, representado como um cubo, é uma entidade física que executa um ou mais componentes, subsistemas ou executáveis. Um nó pode ser um hardware ou um elemento de software.
Então, quando eu estou falando neste primeiro componente, significa que eu posso fazer através dele tanto uma ilustração do que é físico, de um determinado hardware, de um determinado componente, de um determinado equipamento, como eu posso também falar de um determinado elemento de um software específico. Nós vamos entender como fazer essas diferenciações, tá bom? Mas o que vocês precisam se atentar aqui, os nódulos, eles são uma das principais entidades dentro do diagrama de implantação, beleza? Segundo deles, nós temos o artefato ou os artefatos, tá bom? Os artefatos, eles são elementos concretos que são causados por um processo de desenvolvimento. Exemplo de artefatos são bibliotecas, arquivos, arquivos de configuração, arquivos executáveis e etc. Então, quando eu vou utilizar um artefato? Quando eu quiser fazer uma ilustração dentro de um componente físico, algum tipo de execução, algum tipo de arquivo, algum tipo de pasta ou algum tipo de biblioteca, se for levado em consideração uma ilustração de desenvolvimento, uma ilustração de programação ou uma ilustração de uma determinada plataforma que possui tecnologia, por exemplo. Beleza? Aí nós temos a associação de comunicação, que são representados por dois nódulos ou dois nodos. Isso é representado por uma linha sólida entre dois nós, ou seja, entre dois componentes. Lembrando que esses componentes são identificados como hardwares ou elementos de software. Beleza? E aí mostra o caminho de comunicação entre esses nós, né? Então, nada mais é do que as ligações no qual nós já visualizamos em diagramas anteriores, né? Aqui nós não chamamos de relações, né? Mas existe uma ligação para as comunicações elas darem certo, beleza? Aí nós temos também um outro tipo que chama dispositivos. Um dispositivo é um nó que é usado para representar um recurso computacional físico em um sistema. Um exemplo de um dispositivo é um servidor de aplicações. Quando eu falo em servidor, eu penso em dois locais ou duas maneiras, duas possibilidades, que seriam um servidor em nuvem, um servidor cloud, pensamos aí em AWS, por exemplo, mas nós temos servidores on-premise, nós temos servidores físicos. Então, quando nós estamos falando dessa segunda possibilidade, servidores físicos, eles são utilizados para essa ilustração. Então, novamente, representa um recurso computacional físico, beleza? E aí nós temos também as especificações de implantação. Especificações de implantação é um arquivo de configuração, como um arquivo de texto ou um documento XML, e ele descreve como um artefato é implantado em um determinado nó, beleza? Então, vamos colocar aqui uma seguinte situação. Eu vou dar um exemplo aqui da empresa Sem Parar, por exemplo. A empresa Sem Parar, como todo mundo sabe, ela possibilita você ter um determinado cartão para fazer abastecimento sem precisar pagar na hora em determinados postos, beleza? Partindo deste princípio, nós entendemos que dentro das bombas existe um determinado programinha que tem a obrigação de fazer a leitura desses cartõezinhos para poder entender que está válido, para poder entender que tem saldo e assim sucessivamente, tá bom? Então vamos imaginar que o nó ele poderia ser cada uma das bombas ou cada um dos computadores que vai nessas bombas para poder fazer a leitura dos programas, etc., para poder fazer a identificação do cartão. Então seriam considerados nós, beleza? Cada nó uma determinada bomba. E este tipo de especificação de implantação, que seria um arquivo de texto ou XML, seria este outro que nós estamos visualizando na tela agora. Seria uma espécie de manual, instrução, uma espécie de codificação de leitura, enfim, depende da ocasião, beleza? Mas aqui no caso, nós precisamos entender que este determinado componente específico, né, este objeto, esta forma, como vocês optarem em chamar, ela é aquela que faz a implantação de um arquivo de configuração, beleza? Então, ela vai fazer a descrição de como um determinado artefato vai ser implementado no nó. Então, quando, um exemplo, um analista de suporte, um analista de implantação for fazer a instalação, então imagina que você tem um determinado posto na sua cidade ou no seu bairro,
e você quer fazer a instalação para começar a passar o sem parar no seu posto. Então, o sem parar ele vai disponibilizar um analista de implantação, por exemplo, e este vai até o seu posto e vai ter como obrigação de instalar em cada nó, ou seja, de instalar em cada bomba, o determinado programinha que vai fazer a leitura do cartão do sem parar. E aí, como ele vai fazer? Ele vai usar este arquivo, né? Esta é a especificação de implantação, que vai descrever como que deve ser feito a implantação ou a implementação, beleza? Então, nada mais é do que um determinado manualzinho. Então, ele vai lá com o diagrama, né? Ele vai abrir no computador, no celular, não sei, talvez desenhado num papel de pão, enfim. São inúmeras as possibilidades, mas o fato é que ele vai olhar para aquilo e ele vai entender como ou quais os passos ele deve seguir para fazer a implantação em cada um dos nós dentro do seu posto de gasolina, por exemplo. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham entendido esse exemplo aqui. Se não entendeu, não tem problema, nós teremos outras aulas para falar a respeito do diagrama de implantação, então com certeza terão outros exemplos e outras formas de abordar isso daqui. E talvez se você não entendeu 100% agora, você entenda ao decorrer das nossas futuras aulas, tá bom? Dando continuidade. Assim como todos os outros diagramas que nós estudamos até aqui, o diagrama de implantação ele possui alguns passos ou melhores práticas que são necessárias para fazer uma ilustração boa, profissional, concisa, precisa e etc. Beleza? Então aqui existem alguns passos que nós precisamos saber, precisamos entender, precisamos distinguir ou discernir para começar a desenhar um diagrama de implantação. O primeiro passo dentre esses quatro é identificar a fidelidade do seu diagrama de implantação. E para fazer isso, você precisa identificar os nós e dispositivos dentro do sistema que você está visualizando com o diagrama, beleza? Na primeira parte, identificar os nós, né? Quais são os equipamentos ou quais são os elementos, quais são os dispositivos que você vai ter dentro desse sistema por um completo para você poder fazer a ilustração. Já o segundo passo, descubra as relações entre os nós e os dispositivos. Então, você vai precisar fazer uma ligação e mensurar como que eles se conectam, como que eles interagem, como eles se comunicam, quais as formas, existem N formas, pode haver uma comunicação por arquivo, você sobe um arquivo e ele, né, faz a leitura, pode ser uma comunicação via API, pode ser um outro tipo de serviço, enfim, depende muito do projeto, do contexto e da atuação. Mas o fato é que você precisa descobrir a relação entre eles. Uma vez que você saiba como eles estão conectados, proceda para adicionar as associações de comunicação ao diagrama, ou seja, fazer a relação precisa e necessária entre eles, tá bom? Terceiro passo, identificar que outros elementos como componentes, objetos ativos, você precisa adicionar para complementar ou completar o diagrama. Então, quais os outros elementos que existem que é legal ou que é necessário ilustrar, ou que é necessário outras pessoas visualizarem para um entendimento mais completo, mais detalhado e por aí vai. Então, você pode fazer esse tipo de incremento também, adicionar outros elementos para você ter um diagrama mais robusto, por bem dizer, beleza? E o quarto passo, adicionar dependências entre componentes e objetos conforme necessário. Então, é o tipo de relação que nós já vimos em diagramas anteriores, né? Então, quais são as dependências que um tem de outro, né? O que é preciso e o que é necessário. Um para muitos, um para um, zero para muitos, zero para um. Enfim, tudo isso dá para fazer aqui dentro do diagrama de implantação também. Então, alguns conceitos de relação que nós abordamos em aulas anteriores, para diagramas anteriores, como diagrama de classes, diagrama de objetos e diagrama de sequências, nós podemos também acrescentar aqui para uma melhor ilustração para quem precisar visualizar, tá bom? Bem, então esta foi a nossa primeira aula sobre diagrama de implantação. Como vocês já estão habituados, é uma aula mais teórica para nós entendermos os porquês desse diagrama, né? Entendermos contextos, como se utiliza, quais as regras, melhores práticas e por aí vai, para que então nas próximas aulas nós possamos começar a trabalhar, beleza?
Então, eu espero que até aqui você tenha entendido, que você tenha absorvido o máximo possível. Se não absorveu, não tem problema. Nas próximas aulas nós daremos continuidade falando mais ainda sobre diagrama de implantação. Então eu vou me despedindo por aqui e fiquem com Deus. Até a próxima aula.